Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande voltar aqui com você para compartilhar com você os assuntos inerentes à palavra de Deus. E hoje o tema da lição será a instituição da monarquia em Israel. É a lição de número 5. Esta lição, ela traz um texto áureo, e o texto áureo diz: então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo 4 e 5. A verdade prática desta lição diz: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, eu convido você a visitar o meu canal no YouTube chamado Fé e Determinação e a fazer parte dessa jornada, compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e fazer com que muitas outras pessoas conheçam este conteúdo. Eu estou gravando aqui por uma questão de tempo, um vídeo sem edição, mas futuramente estaremos revertendo esta realidade. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, o que vale ressaltar no primeiro tópico desta lição, diz assim: por que a monarquia? O primeiro subtópico diz assim: um sentimento de orgulho nacional. O segundo subtópico fala sobre o fracasso dos filhos de Samuel. E o terceiro subtópico fala rejeitando os planos de Deus. Sendo sucinto e objetivo, é importante tomarmos muito cuidado com a vida do vizinho, a vida do outro, não no cuidado de querer fazer as coisas que ele faz, não no cuidado de querer se espelhar nas coisas ou nas ações, atitudes que ele está fazendo. Pelo contrário, precisamos saber o que nós queremos, mas acima disso, precisamos saber o que Deus quer para nós. Porque o sentimento de orgulho nacional para Israel não tinha um sistema monárquico, não existia rei para dominar, reinar em Israel. Porém, existe uma realidade aqui, é que Israel, o povo, olhava as outras nações e que os seus reis iam à batalha e iam adiante deles na batalha, e as outras nações tinham reis. Então surgiu um sentimento, vamos chamar de vaidade. Chegou um sentimento de querer, na verdade, fazer igual outras pessoas fazem. Então foi nesse interim que Israel, ele queria, na verdade, fazer igual às outras nações. Todas as vezes que nós queremos ser igual a alguém, todas as vezes que nós queremos fazer algo que outra pessoa está fazendo, precisamos, na verdade, nos auto-perguntar: será se Deus está nisso? Será se Deus está nessa minha decisão? Será se Deus está na minha escolha? Porque a individualidade de cada pessoa, ou de cada tribo, ou de cada nação, depende, na verdade, da realidade coletiva de todos ali. Porém, no segundo subtópico fala assim: o fracasso dos filhos de Samuel. Queridos, quem era Samuel? Samuel era um homem chamado por Deus. Era um homem que tinha um chamado e foi um chamado separado, preparado, e um homem completamente andando na contramão
dos erros e do pecado, outrora praticado pelos filhos de Eli, mas porém se percebe algo interessante, é que sob o ponto de vista da paternidade, a Bíblia fala que, por exemplo, Davi foi um dos melhores reis que Israel já teve, ou o rei mais influente, ou o rei mais conquistador. Porém, a palavra de Deus, ela fala pela biografia da criação dos filhos de Davi, que ele foi o pior pai, ele não tinha tempo para os filhos, o reflexo dos filhos, a vida dos filhos de Davi, não recebiam aquele reflexo do caráter do pai. Enfim, houve uma falha, houve algum erro aí. Porém, quando se refere aos filhos de Samuel, se percebe que Samuel, ele também teve dificuldades para influenciar os seus filhos. É por isso que então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Ou seja, os filhos de Israel queriam, na verdade, outras pessoas, menos os filhos de Samuel. Isso nos traz uma palavra de aprendizado. O que nós estamos passando aos nossos filhos? Qual é o recado, a mensagem, o legado que estamos deixando aos nossos filhos? Queridos, querendo nós ou não, eles estão olhando as nossas ações. É impressionante perceber isso. Porém, o homem é produto do meio, é o meio que o forma, é o meio que o consagra e é o meio que o nomina e o denomina. É importante que a gente veja que mensagem estamos passando para os nossos filhos. Terceiro subtópico diz assim: rejeitando os planos de Deus. Quando Israel ele escolhe a monarquia, era rejeitar o contexto do propósito divino. O propósito de Deus, na verdade, era que Israel reconhecesse o Senhor como seu líder, como seu máximo, como seu Deus, como seu rei acima de tudo. Porém, muitas das vezes, humanamente falando, tomamos decisões, escolhas e tantas outras coisas fazemos e não percebemos qual é a vontade de Deus para as nossas escolhas. Muitas das vezes nós choramos, sofremos, passamos por dificuldades tamanhas porque escolhemos errado. E aqui é quando a pessoa rejeita o propósito de Deus, ou quando a pessoa se torna alguém que não percebe ou não tem discernimento da vontade de Deus, sofre. No segundo tópico, fala sobre a escolha de Saul como rei. Primeiramente, existe aqui um subtópico chamado Por que Saul? O segundo fala a unção de Saul por Samuel. E o terceiro fala os sinais de confirmação da unção. Queridos, quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi, e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, porque o foco da narrativa não recaiu sobre ele. Primeiramente, vamos olhar pelo ponto de vista pelo ponto de vista individualizando, ou olhando pelo menos o caráter, pelo menos as atitudes, pelo menos o histórico, a biografia de Davi e de Saul. A Bíblia fala que Saul ele era um homem charmoso, era um homem bonito, era um homem sobressalente. A palavra de Deus nos fala que dos ombros para cima, em Israel, não existia alguém tão belo, tão aparentemente destacado como Saul. Ele era o tipo do homem que se apresentaria ou que se apresentasse como rei. Na verdade, ele ia ganhar a plateia.
ele tinha, na verdade, um estético, um exterior, um estereótipo agradável. Porém, ele era um homem falho, como muitos outros. Porém, ele era egoísta. Porém, ele era ciumento. Só que tem um detalhe: Davi tinha todas as falhas e várias outras falhas, mas ele tinha um coração quebrantado, um espírito contrito. Ele sabia, na verdade, o caminho do arrependimento. Porém, não se vê esse histórico em Saul. A unção de Saul por Samuel. Amados, um sacerdote tinha autoridade de colocar o óleo sobre a cabeça de um rei, ou seja, separá-lo para ser a maior autoridade política de uma nação. O sacerdote, ele tinha isso e só fazia isso por orientação, na verdade, do Eterno. E o Senhor deu a oportunidade para Saul ser um homem sobreexcelente. Porém, existe algo interessante que pode nos ajudar a fazer uma aplicação aqui. Oportunidades, queridos, há quem diga que todos têm oportunidades, mas muitos têm oportunidades, mas não as valorizam. Pensem nisso. Será se Deus não está lhe dando uma oportunidade de uma família, de ter uma família bela, de ter um casamento próspero, de ter negócios prósperos, de ter, na verdade, uma ideia, uma revelação, um propósito que venha crescer e prosperar? Será se você não está tendo uma oportunidade? Se tem, ou se estiver tendo, valorize-a, porque perder pode ser muito fácil. Também saliento aqui o terceiro subtópico. Diz assim: os sinais de confirmação da unção. Os sinais de confirmação da unção. Queridos, a unção era representativa pelo óleo. O óleo, na verdade, ele simbolizava, como numa era que estamos vivendo, a dispensação do Espírito Santo, nessa época, nessa vida, hoje, estamos vivendo, e o óleo representava a presença do Espírito Santo. Representava, na verdade, a separação, a autoridade. Então, esses sinais de confirmação, eles são evidentes quando a pessoa está ungida, está separada. E se percebe que na palavra de Samuel, tudo que Samuel falou, como a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Ou seja, ele era a boca de Deus. O Senhor deu a palavra para Samuel, que ele ia ser completamente cheio do Espírito Santo, envolvido. O problema é que todos podem ter essa oportunidade, porém, nem todos as valorizam. No terceiro subtópico, ou no terceiro tópico, fala o rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Isso aqui é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, ele fala sobre os direitos do novo rei. E o terceiro fala o novo sistema político e o aspecto teológico. Primeiro, eu quero falar sobre escolhas. Para finalizar este tópico, escolhas é algo individual, é algo pessoal. Deus deu o livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio. O homem, se ele quiser seguir o caminho da derrota, da tristeza e da miséria, ele pode, porque Deus deu o livre-arbítrio. Porém, se ele quiser seguir o caminho da fortaleza, da vitória, da bênção, ele, sem dúvida alguma, ele pode crescer, ele pode prosperar e pode se dar muito bem na vida, porque Deus deu o livre-arbítrio. Porém, existe algo importante para salientar, é que quando o povo escolheu, lembrem só, foi o povo, a escolha pautada na aparência. O povo, ele se agradou de Saul. A escolha de Saul foi para agradar o coração do povo. Queridos, tantas e tantas pessoas valorizam o estereótipo. Tantas e tantas pessoas valorizam a aparência passageira. Enquanto que a Bíblia diz às mulheres: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada.
Ou seja, amados, isso serve para mulher, para homem. A vaidade, a aparência é passageira, tudo isso passa. Um dia as marcas, a idade, o cabelo branco, as rugas aparecem. O que vale é o caráter, é a conduta, é a personalidade, é que mostra realmente quem a pessoa de fato é. Porém, aqui tem algo interessante que podemos terminar e finalizar, pelo menos nos dias de hoje. Amados, todos nós temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Porém, todos nós seremos cobrados pelas escolhas que fazemos irresponsáveis, inconsequentes, completamente fora dos desígnios e dos propósitos de Deus. Que escolha você está fazendo? Que escolha eu estou fazendo? E isso serve para todos os aspectos da vida. E isso não é para somente espiritualizar coisas que nem nasceram para ser espiritualizadas. Isso é para tudo. E aqui eu termino esta aula e te desejo uma semana de vitória, de paz e de prosperidade. E eu quero orar por você. Senhor Jesus, existem pessoas aí do outro lado que precisam de paz, que precisam de vitória, que precisam fazer escolhas, que precisam, Senhor Jesus, ser vencedores, campeões e abençoados. Que o Senhor venha fortalecê-las, dar discernimento e abençoar a vida delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego elas em tuas mãos, em nome de Jesus. E até a próxima aula. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Um abraço, fique com Deus.